A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando esse trabalho, estão fazendo parte do projeto, confrontando os pecados, porque no céu não entra pecado. E quem tem que se libertar dele somos nós. Jesus não vai entrar nas nossas vidas perdoar pecado se você não quer. Se eu não quero, se nós não queremos. E é isso, irmãos, que nós precisamos de entender, que nós temos a responsabilidade de aprender a palavra, que ali está escrito tudo que nós devemos de fazer para nós entrar num processo de santificação, ser purificados dos pecados, para que nós vivamos com Cristo até a vinda dele, para que ele possa levar com nós. Porque ele ama tanto nós, irmãos, que eu imagino assim, estudando a palavra de João, ali de todos os livros de João e do primeiro até o último capítulo, e 1 João, 2 João, ali 3 João, que parte toda ali, Pedro, que é os discípulos de Senhor Jesus, tudo fala do amor de Jesus que ele tem por nós, o amor de Deus. Eu imagino, eu fico assim, eu particularmente imagino assim, ó, se Jesus ama tanto nós, a ponto de ser crucificado por nós, passar por todo aquele processo de humilhação, tortura e tudo, por amor a nós, imagina ele agora, por exemplo, ele vai ter, e ele ainda recebeu de Deus ainda o juízo. Imagina se ele ama nós, Deus ama nós, mas ele vai ter que julgar o mundo, o povo, a humanidade. Imagina o amor dele. Será que ele quer que todo mundo seja condenado, a maior parte do povo seja condenado? De jeito nenhum, irmãos. O amor do Senhor Jesus, ele é eterno, ele é infinito, ele não vai mudar. Mesma coisa que Deus. Deus ama o seu povo, ele não quer que ninguém se perca, porque ele ama a sua criatura e ele criou esse povo. Só que, infelizmente, começou a rebeldia lá no céu com Lúcifer. A rebeldia, a desobediência, a incredulidade, a soberba começou por ali. Então, a primeira vez que Deus usou a lei dele foi lá. Depois vem para Adão no paraíso. Depois veio na sequência. Daí veio ali para Caim. E ali começou a vir Noé. Entenderam? Então, a lei de Deus começou a participar por ali. Porque ele não pode aceitar coisa errada, de jeito nenhum. Mas você acha que ele queria condenar o povo dele? Não queria. Ele não quer. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. E ele não quer que todo mundo se salve. Mas, infelizmente, pela incredulidade, pela rebeldia, a desobediência, a hipocrisia, a violência, a mentira, o engano, a ganância, está afastando o povo. Então pensa comigo agora, irmãos. Como que Jesus está se sentindo depois que ele passou por tudo aquilo ali por amor a nós e vê o povo se arrebentando tudo, adorando outros deuses, vivendo pela sua própria concupiscência? Como que ele se sente? E quando chegar o dia do juízo, ele vê aquela imensidão, aquelas multidões e multidões ali, ó, que ele ama tanto, mas ele não pode salvar. Ele vai ter que mandar todo mundo para a condenação eterna. Aqueles que não quiseram nada com ele,
Então, por isso, irmãos, que Deus estipulou esse tempo. E olha quanto tempo Deus enviou o Filho dele agora, manifestou no último tempo. Não tem mais outro Moisés, não vai ter outro Abraão, não vai ter outro ninguém mais. O único rei dos reis e Senhor do Senhor agora é Jesus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo hoje. Porque da mesma, como é que é? Com aquela mesma sutileza, sarcasmo, que Satanás enganou a Eva, ele usa vocês dentro da igreja hoje. Essa é a técnica dele. Ele não vem fazendo barulho, ele vem com sapatinho de algodão. E ele inventou músicas que estão cantando em cima das igrejas que não tem nada a ver com a santidade. Porque Satanás não quer que o povo saia da igreja. Ele quer que o povo adore ele, não Jesus. Então ele entra com aquela sutileza dele lá para pegar o povo de surpresa. E é por isso, irmãos, que eu tenho maior... Dói na minha alma, irmãos. Dói na minha alma. Porque eu tenho lutado muito, irmão. Lutado muito, estudado bem a palavra. Orado, de madrugada eu levanto, eu oro. Tem noite que eu durmo 3 horas por noite só. Porque eu quero trazer para vocês o conhecimento, trazer Jesus para vocês aqui, ou pegar vocês e entregar para Jesus. Esse é o meu trabalho. E hoje eu tive questionando com 2 caras que dizem pastor. Eles não querem que eu dê estudo lá na igreja deles porque eles não são de Jesus. Eles não querem que estude, que dê ensino para o povo dele a palavra do Senhor. O evangelho não pode ser pregado. Não pode pregar arrependimento, ele não quer que pregue arrependimento, ele não quer que pregue salvação, ele não quer que pregue batismo, ele não quer que pregue, porque senão vai tirar eles do foco da igreja, entendeu? Vai tirar, vai mudar, eles vão começar a ver outras coisas, vão ver as coisas erradas que tem que ver. Você quer ver uma coisa, irmão? Eu vou ler aqui em casa. E aí teve um pastor, mas você não tem curso de teologia, você não tem faculdade para você dar ensino? Aí eu perguntei para ele, mas os discípulos, quem foi o professor dos discípulos? Eles tinham faculdade, eles tinham teologia? Aí ele calou a boca, ele engoliu aquela bucha seca ali, ó. Falei, quem ensinou os discípulos? Quem ordenou os discípulos para ir pelo mundo inteiro, fazer discípulos de todas as nações? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar tudo aquilo que ele ordenou. Eles não tinham faculdade. A única faculdade que quem deu estudo para ele, ensino, foi Jesus. E é o mesmo que está escrito aqui, ó, na palavra. E está escrito aqui, mas tudo que não vem de Deus é do maligno. E a teologia não veio de Deus, não está escrito na Bíblia, não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E a maioria desses caras estão usando a teologia. Teologia é coisa do diabo, não é de Deus. Eu falo isso com toda certeza, com toda certeza, que eu quero que eles me provem onde que está escrito aqui. Está escrito aqui, se não é de Deus, não é do maligno, não é dele, porque é fora. E aqui está escrito, aqui, Paulo escreveu para os Gálatas, no capítulo 1, no verso 7, 8 e 9. Olha só o que ele diz aqui, ó. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, e anátema quer dizer amaldiçoado. Então esse povo está sendo amaldiçoado porque tem só teologia, e daí tem aquela outra também, que Jesus falou, e Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios. Ontem eu estava falando isso, hoje estou repetindo de novo. Quem prega a antiga aliança, o véu está por sobre o coração deles, e não se converteram ainda, Senhor, eles são convencidos, não têm unção, e aonde não opera a palavra do Senhor Jesus não está ali. E isso Jesus tem no coração dele, esse sentimento de ter o povo, está aqui escrito, tem hora, tem poder, tem autoridade, tem a liberdade para fazer as coisas, e não fazem, estão fazendo tudo o contrário. Igreja, a igreja de Jesus não está tendo mais, irmãos, não tem mais. Eu falo para vocês, 67 igrejas, essa que eu estava indo lá, mas olha, irmãos, foi tremendo o que aconteceu. Eu fui lá, comecei a conversar com o pastor, comecei a me oferecer para ajudar ele. Aí ele deu com toda, olha, me deu a igreja inteira para mim fazer o que eu quiser lá. Mas era tudo engano. Aí no sábado passado, sábado agora, eu tive reunião com ele, que até meia-noite conversando com ele lá, trocando ideia, que acertamos tudo, fizemos projetos para nós começar a trabalhar. O cara tem um. Olha, irmãos, me dá muita tristeza, irmãos. O cara tem um imóvel lá que tem tudo, tem para dar estúdio. Tem estúdio, tem salinha para as crianças, dá para fazer refeitório, dá para fazer tudo ali, irmãos. Para dar comida, fazer salão para fazer evento lá, palestra para casais, para jovens, para tudo ali. E tá lá criando rato. O cara não faz nada, diz que tem 20 anos que está ali, não fez nada ainda. Só tem o salão dele lá, e ele só estuda, só dá estudos da antiga aliança. Não edifica, irmãos, porque a antiga aliança é letra, e a letra mata. E ali ele começou. E daí eu cheguei de noite, eu não consegui dormir, eu tive o primeiro sono, e aí de uma hora, um pouquinho, e eu acordei e não consegui mais dormir de sábado a domingo. E aquele Espírito Santo me incomodando naquele sonho que ele me deu, me mostrou em sonho que aquilo ali ia ser tudo engano, é tudo engano, era para me sair de lá. Porque o plano que esse cara estava fazendo lá contra mim, ia só me usar lá, sabe? E ele me mostrou tudo em sonho. E daí ontem eu fui no culto lá, sabe, para ver, mas revelou tudo certinho que o Espírito me falou no sonho, me mostrou no anjo, me mostrou no sonho, foi tudo certinho. E hoje daí eu fui e mandei a mensagem para ele, contando do sonho, contando das coisas todas para ele, porque eu fui claro com ele. Eu falei, você não é convertido e você estava querendo me enganar, querendo me usar, querendo que eu arrumasse toda a igreja para você e depois você me cortar e não me deixar eu dar estudo, não me deixar eu trabalhar ali na igreja, só queria que eu fosse teu membro da igreja. Nem tem que fazer. Então, irmão, ninguém me engana. Porque Jesus me deu, pelo meio da palavra, do conhecimento da palavra, ele me deu o discernimento de espírito. Então ninguém me engana. Eu olho para a cara do pastor, eu olho para o cara, vejo tudo ali, e o Espírito Santo, ele me mostra, esse cara não tem Espírito Santo, ele só tem lá através, ele não tem o Espírito Santo, não é convertido. E eu não posso fugir disso, irmão, porque eu peço para o Senhor Jesus me dê sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra, para que eu possa passar para o seu povo a verdade, o verdadeiro evangelho do Senhor, e ele me dá. Vocês querem confirmar uma coisa, irmãos? O que eu estou falando para vocês? Entra no YouTube, procura lá o Billy Graham,
o James Swartz, o Charles Spurgeon. E vocês vejam, pregadores antigos de mais de 200 anos atrás. Billy Graham, você vê, andou pelo mundo inteiro. E ele fala justamente, ele fala muito a respeito, ele alerta muito o ser humano a respeito dessa igreja hoje. Agora há pouco eu estava ouvindo ali, irmãos, ali assistindo ali no YouTube, o cara falando dessas músicas que o diabo escreveu aí, ó, e estão cantando nas igrejas, estão se empolgando, estão até chorando quando canta aquilo lá no maior, porque o diabo é estatuto, né? Ele sabe fazer a obra dele enganosa, não enganar o povo, então ele é especialista nisso, e aí o povo cai na bobeira dele. Aí o pastor, que se diz pastor, não é convertido, não tem o Espírito Santo, não tem visão espiritual e não tem uma proteção dos anjos, aí aceita tudo que o diabo quer ali dentro. E é o que está acontecendo aí, irmãos. Aí encontrei um outro pastor que eu fui pregar ninguém lá no Uberaba. O cara estava louco comigo, que eu estava assistindo meus vídeos. E ele veio questionar comigo. Eu falei para ele, irmão, você perguntou para mim se eu tenho faculdade, se eu tenho teologia? E eu perguntei para ele, você tem faculdade? Você aprendeu com Jesus? Jesus é teu professor? Quem que é teu professor? Ele calou a boca. Falei, os apóstolos tinham faculdade, tinham teologia para aprender lá, para ir para o mundo? Entenderam, irmão? Então, isso tudo, irmãos, é complicado. Hoje em dia, as coisas, sabe? Se você não tiver, por isso Jesus falou, examine as escrituras para que ninguém nos engane. E é isso, irmão, que você tem que fazer. E o que eu mais desejo de vocês é você não ser enganado, não ser manipulado por esse povo falso, mentirosos, enganadores. E tá cheio por aí, irmão. Veja aqui de novo. Vamos ver de novo aqui para repetir. O qual não é outro. Vamos ver um 6 aqui. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. E anátema é amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. De novo, irmão. Então, irmão, é amaldiçoado, ele sai fora da presença de Deus, porque está rebelde, desobediente à palavra, ao ensinamento, ao evangelho do Senhor Jesus, e não faz parte do corpo de Cristo. Então, meus amados irmãos, eu peço encarecidamente, tire tempo por dia, comece a estudar o evangelho do Senhor, Jesus. Porque o que está escrito aqui, tudo de Mateus, Apocalipse, é preparação do povo para o dia do juízo, para não cair na tentação do mundo. Está escrito aqui, por isso eu digo para vocês, confronte os pecados, elimine eles, e você só vai conseguir fazer isso quando você tiver conhecimento da palavra, do evangelho de Jesus. Você vai ter força, você vai ter conhecimento, você vai saber como se defender dos pecados, você vai receber
o poder de Deus, os anjos vão começar a estar junto com você, te orientando. O Espírito Santo vai começar a agir na tua vida, te fortalecer. Daqui a pouco você começa a sentir que o mundo para você não te interessa mais. O teu interesse agora é o reino dos céus. Vai ser maravilhoso, irmão, vai ser tremendo, você tem. E eu fui julgado, hoje fui criticado, tentaram me humilhar, me repreender, me tirar das falas que eu não tinha condições de pregar, que eu tinha que ser, que eu não... Eu falei, ah, irmão, pouco me importa ser julgado pelo tribunal humano. Paulo falou isso. Porque nem eu me julgo a mim mesmo. Porque quem me julga é o Senhor. Então eu não me preocupo com isso. Entendeu? Querem me criticar, por isso que está acontecendo, o que está escrito lá em Mateus 24, está acontecendo comigo. Eu estou sendo rejeitado porque eu prego a verdadeira palavra, o Evangelho do Senhor Jesus. E eu estou ensinando para vocês porque é a preparação para a salvação. É só Jesus que tem a palavra da salvação, por isso ele só no livro de João, capítulo 6, ele fala 4 vezes, e eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém tem o Pai senão por mim. E o povo tão cego nisso aí espiritualmente. Não ouve, não dão valor a isso, porque estão envolvidos lá com Isaías, Jeremias, e um monte de coisa. Eu quero ver o dia que ele chegar no dia do julgamento, Jesus vai perguntar para ele o quê? Não vai ter nada, porque não tem obra, não tem conhecimento da palavra, ele não viveu a palavra do Senhor Jesus, ele não andou com Jesus aqui na terra, não andou, não fez, não pregou a palavra do Senhor Jesus, pegou só Jeremias. Aquele povo já era, irmão, era para aquele povo. Hoje nós somos o Jeremias, somos Isaías, somos o Davi, somos tudo daquele tempo. Nós somos hoje, porque Jesus levantou nós para isso. Mas, infelizmente, a incredulidade, por que está acontecendo, irmãos? Fica atento para isso. Por que esses falsos pastores, que se dizem que fizeram teologia é do diabo, não é de Deus, porque não vem da palavra, você não vem do céu, não é de Deus. Está escrito aqui que não vem, o que está fora da palavra é do maligno. E teologia, esses caras estão poluídos a mente. Eles estão com a mente cauterizada e não conseguem chegar até Jesus porque a consciência deles está tão pesada que não tem como chegar. As coisas erradas que eles fazem não impede. Jesus não aceita um tipo de pessoa desse no corpo dele, como membro do corpo dele, como igreja dele. Porque estão fazendo coisa errada. Jesus deixou escrito aqui, ensinou, está ensinando, está orientando. E ele está dizendo, eu enviarei o Espírito da verdade. João 14, irmãos, está falando aqui. Olha, isso aqui é muito forte, irmãos. Prestem bem atenção aqui. Agora ficam aí com essa palhaçada de teologia. Isso não existe, irmão. Olha só aqui no capítulo, no verso 13, João 14, 13. E tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse cara prega lá, mas ele não vive. Ele falou na cara minha, ele falou assim, eu só pego no Velho Testamento. Estufou o peito e falou, então você está na letra, e a letra mata, então você está morto espiritual. Entendeu? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Agora você veja bem um cara que é o contrário da palavra do Senhor Jesus, que não prega a palavra do Senhor Jesus, não vive ela e rejeita a pregação da palavra de salvação, de libertação, de arrependimento, de conversão. Você acha que ele tem o Espírito Santo? Aí não tem. É isso que justifica o que eu estou falando. Tem muitos caras aí que estão loucos de assistem meus vídeos. E estão loucos comigo. Falam assim, é só você que é o verdadeiro. Eu falei, eu não sou verdadeiro. Eu estou pregando o que está escrito. Está nas minhas mãos aqui. E eu estou buscando conhecimento para isso. Eu estou passando para a pessoa. Assim como Jesus usou essas palavras para ensinar os apóstolos e enviar o mundo para fazer discípulos de todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou usando as mesmas palavras para vocês, para o povo. Eu não estou fazendo nada de mim. Ora, ele estará em vós, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só que ligação. Agora você acha que um cara perturbado, fora do Espírito Santo, da palavra do Senhor, tem o Espírito Santo? Não tem, ele só faz coisa errada. Aí a igreja dele, o ministério dele é uma porcaria, porque não tem salvação, não tem reconciliação, não tem nada. Aí onde o diabo entra e faz a festa. Aí aquele mundo de louvor lá, daquelas músicas secular lá, que nem é de Deus, nem vem do céu, não é aprovado. Pouco pregam o hino da harpa, que o hino da harpa que tem ali são consagrados ao Senhor. Entenderam? Que é isso, irmão, que vocês têm que ter conhecimento do que eu estou passando para vocês. Confronta os pecados, porque os pecados estão em vós, estão em nós. É nós que temos que eliminar ele para viver em santidade. Para que quando Jesus vier, levar nós com ele. É o que Jesus mais quer. E ele vai vir para isso. Ele agora está intercedendo por nós, lá com Deus. Porque se fosse por Deus, já tinha exterminado essa raça, igual exterminou os outros passados. Mas Jesus veio para salvar. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus ama tanto nós. Não importa se é pecador, se é um assassino, se é bandido, mas o amor dele é incondicional. Só que ele não pode conviver com o pecado, ele não pode aceitar pecado, senão ele deixa de ser Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Quando ele vier como juiz, ele não pode mais ter clemência de ninguém, misericórdia de ninguém, porque está dando tempo, Deus deu tempo. E esse tempo é agora. Porque o nosso futuro depende do presente. O que você fizer hoje, o teu futuro vai te refletir lá na frente. Céu ou inferno. Quem escolhe foi isso, é nós, irmãos. Não é Jesus, não é Deus. Jesus quer que todos se salvem, porque ele ama todo mundo. E ele ensinou nós, tá? Que ele deu 2 mandamentos que Jesus colocou lá: amar a Deus acima do teu ser, da tua alma, acima do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua esposa, dos teus bens. E ame teu próximo a ti mesmo. Qual é todas as coisas resumem numa só palavra: amor. Ame. Se você tiver amor, liberar amor no teu coração, você está salvo. Porque quem ama não maltrata as pessoas, não deseja o mal para as pessoas, não faz coisa errada para as pessoas. Ame ao teu próximo como a ti mesmo.
Porque você não quer que faça para você, não faça para o outro. É o que ele está dizendo, o amor diz isso. Essa palavra. Se você quer alguma coisa que os outros façam para você, primeiro faça a tua parte. Que se ele não retribuir, mas Deus vai retribuir. Amém, irmãos? Então estudem o Novo Testamento, o Evangelho de São Jesus e aprendam. Saiam da ignorância, deixem de ser manipulados por esses falsos profetas de Cristo. Cuida de vocês, não vá na onda de ninguém, não. Porque a hora que você começar a ter conhecimento da verdade da palavra, ninguém vai te enganar. Quando você chegar numa igreja, lá o próprio Espírito Santo, os homens vão te avisar você, ó, sai daqui, porque aqui não é teu lugar. É o que está fazendo comigo. Entenderam? Porque você vai sentir no teu coração, na tua alma, você não vai se sentir bem, vai se sentir mal ali. E esse que você vai se sentir mal ali é o Espírito Santo dizendo para você, sai daqui que não é teu lugar. Entenderam? Aprendam isso e eu vou ensinar mais vocês nisso aqui. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz do seu jeito de sabedoria para vocês. Não seja mais manipulado por ninguém. Acredita, crê em Jesus e viva a palavra. Amém? Deus abençoe a todos.